evangelista Carlos Lopes, nesse momento, comentando, falando para você daquilo que ele entende, do que Deus colocou em sua mente para falar. Eu estou aqui para dizer para você que se deixar levar com as coisas da vida e deixar de buscar o Senhor de completo coração, você não vai entender o Senhor nunca. Mas eu quero trazer uma referência bíblica para que você entenda. Aqui no capítulo 6 de João, depois nós vamos ler o capítulo 8. Aqui o capítulo 6 de João, o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Jesus, está combatendo com alguns que está questionando a Ele e deixando a desejar, demonstrando que não crê nele, que não confia nele. Então vamos ler mais ou menos. O Evangelho de João 6 está dizendo, 41. Murmuravam, pois, dele, os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. O Senhor Jesus se apresenta diante deles e eles começam a criticar esse tipo de coisa. Mas vai entendendo o que eu quero dizer. No versículo 44, Evangelho de João 6, 44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Pontinho, né? Então nós vamos começar a entender que se você quiser alguma coisa da parte do Senhor, você tem que buscá-lo. Buscar até o fim. Porque vai se levantar se ainda não se levantou. Um grande problema na tua vida, na minha vida, na nossa vida. E o único recurso, a única condição que nós temos é Jesus. Não é isso? Vamos ver o 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Se você crê no Senhor, você tem uma vida eterna, ou seja, não morrerá mais. Mas o que seria morrer mais? Morrer em todos os sentidos. Ou morrer, bater a bota e ir embora, ou morrer na sua consciência, no seu entendimento, não entender mais as coisas, começar a endoidar, morrer com a possibilidade que você tinha que agora não tem mais, não consegue ver as coisas fluindo. Então, morrer é isso. Eu diria colocar também a palavra desfalecer. Vamos ler de novo. Versículo 46 nós lemos. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E quando você se mantém com o Senhor, você tem vida. Porque você crê. Porque você não duvida. Entenda o que eu quero dizer para você. Mas, Carlos Lopes, as coisas estão acontecendo. O problema está surgindo. Eu tenho pessoas queridas no leito de hospital. Estão passando por um grande aperto. Ainda assim, você precisa ter o conhecimento mútuo do Senhor Jesus na tua vida para que você se mantenha forte, firme nessa coisa que está acontecendo contra a tua vida. Nós vamos continuar lendo aqui para nós chegarmos ao entendimento. Versículo 48, nós estamos lendo o Evangelho de João 6. Ele está dizendo, eu sou o pão da vida. Viu? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas ele está dizendo que nós não vamos mais morrer. Aí você fica entendendo assim, mas por que nossos pais morreram? Eles morreram por causa da incredulidade, ou por causa do pecado que havia entre eles, ou por causa das leis humanas que ordenavam eles. Depois que Jesus veio,
a estar conosco, começou a lei de Deus fluir sobre o nosso coração, não é isso? Então o Senhor Jesus passou a ser alguém que nos livra do pecado, que nos livra da condenação, que nos livra de tudo que se levanta contra a nossa vida. Então você começa a se manter fiel nessa fé que você tem, né? Segundo as palavras que o Senhor foi falando. Vamos continuar aqui. O 51 está o Senhor dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí diz aqui que eles disputavam contra Jesus. Né? Eles diziam: como pode dar este a sua carne a comer? Então começa você duvidar da situação, duvidar das coisas, das oportunidades que chegou até você. Você ia à igreja, não vai mais. Você participava da escola dominical, não vai mais. Você participava das ceias da igreja, não vai mais. Você participava de todos os eventos da casa de Deus, semana de oração, você não vai mais. Você foi podando, cortando, tirando as oportunidades que você tinha para continuar crendo no Senhor. Isso que eu quero trazer para você é que se o problema está entrando, se os sinais da destruição chegou, ainda não é tempo de desistir. É tempo de se colocar nessa busca cessante. Começar a consagrar a tua vida para que tudo volte ao normal de novo. Por quê? Porque quando estava tudo ruim, você foi buscar o Senhor. Você buscou o Senhor, trouxe o Senhor para dentro da sua casa, o Senhor tratou de você, e aí acontece que o Senhor limpou toda a casa, todo mal, pecado, Ele perdoou. Então acontece que você veio a viver um tempo de bonança, um tempo de paz e de verdade. Mas um dia olhou para trás, tudo isso voltou para dentro da sua casa. Agora está difícil de você tomar essa decisão. Como vou fazer para trazer Jesus de novo para dentro de casa? Vai ter que começar tudo de novo. Começar tudo de novo é se sujeitar às ordenanças desta palavra que está sendo dita. Continuar confiando no Senhor e buscando o seu conhecimento. Como você vai buscar o seu conhecimento? Para começar participando dos eventos da casa de Deus. A escola dominical, a ceia, a consagração do dia. E tudo isso, a semana de oração. Você tem que voltar a essas atividades para que nada tenha domínio sobre você. E isso aqui eu quero dizer para você que esse é o pecado que entra na nossa vida. Um pecado de blasfêmia, um pecado de rejeição. Rejeitando tudo que era da parte de Deus para a nossa vida. Olhando para trás, esquecendo do Senhor. Então nós esquecemos que quando estava tudo ruim, nós nos entregamos a nossa vida para Ele e Ele arrumou toda a nossa casa. Depois, com a casa toda arrumada, olhamos para trás, aceitamos alguma coisa errada e aí tudo arruinou de novo. E agora esquecemos que Ele, por uma vez, Ele fez isso, trazendo tudo conserto, todo perdão. Esquecemos porque nós perdemos Ele de vista. Não dá para achá-lo mais. Temos que estar ouvindo um irmão nos convidando para a igreja, uma irmã, uma família, um filho dentro da casa, mas a gente se rejeita e diz: isso eu já fiz e não deu certo. Não deu certo porque você olhou para trás. Agora, continuemos aqui. A palavra está nos falando aqui que eles disputavam, João 6,52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus disse assim: na verdade, eu digo para vocês, que se não vou na verdade, repetindo, na verdade vos digo, que se não
comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Olha, mediante a todo estrago, toda desgraça, tudo que voltou de novo à sua vida, tu não tem coragem nem de tomar mais a ceia. Está indo para a igreja, mas está dizendo, não, essa ceia eu não posso tomar, porque eu sou um pecador. A ceia é para pecador, mas infelizmente tem que chegar a um certo conhecimento. Você não pode tomar ceia pecando, fumando, drogando. Você não pode. Você tem que ficar num tempo de tratamento, espiritualmente falando, se preparando para vir tomar a ceia. Mas se você não levar esse tempo de preparação, você nunca vai poder tomar essa ceia. E já que não vai tomar essa ceia, você também não vai conseguir ultrapassar sobre isso aqui, ó. Viu? Eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Porque a ceia é a carne e é o sangue, ou seja, é o pão e é o vinho. Você não participa mais disso? Tá ruim. As coisas não estão conseguindo ser controladas mais. Então tem que conversar com o seu pastor para voltar a tomar essas coisas. Olha só aqui. O Senhor está falando no versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. E eu permaneço nele. Mas quem já não participa mais disso, não está mais com ele. Está dizendo por aí, Jesus é bom, Jesus é misericordioso, Jesus vai me ajudar, Jesus vai me socorrer, mas sem intimidade com Jesus, não vai ganhar nada com isso. Não vai valer a pena esse tipo de testemunho de Jesus. E a gente segue com muito mais conhecimento aqui. Quando o Senhor Jesus nos fala que Ele não toma honra para si e que Ele não pega honra nenhuma de homem algum. Eu gostaria de falar disso para você, mas vai ficar muito grande esse áudio e você tem que tomar partida disso. Mas eu vou ver se eu consigo ler o versículo 2, para que nós chegamos a esse conhecimento. Aqui no capítulo 5, eu separei alguns versículos. Aqui no capítulo 5 de João está nos dizendo: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Aí você tira esses mortos aí, como eu falei lá na frente. Esses mortos podem não ser apenas no seu entendimento, aquele cara que morreu, que está lá sepultado. Ou seja, ele será isto aqui. Mas para os seus dias de hoje, que você está vivendo, você tem que trazer esses mortos, segundo a explicação que eu dei. Aquele cara que não consegue mais dar uma volta por cima. Aquele cara que portas de emprego estão fechadas. Vícios estão atacando. Doenças estão chegando dentro de casa. Aquela coisa, isso tudo é mortandade. O espírito de vida e de paz não atua mais nesse ser humano. Então o Senhor está dizendo que vai vir uma oportunidade para esses também. É isso que eu li. Olha, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Continuando aqui. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Quando ele está falando do Filho, ele não está falando do servo. A gente vai ler uma referência aqui mais acima. Vou ver aqui, o versículo 19, João 5,19. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não ver fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Ele está dizendo que o que ele faz porque ele já viu o Pai Deus fazer. E ele está explicando para nós que nós nos tornamos filhos quando
colocando tudo isso em prática. Olha, o pai ama o filho, versículo 20, Evangelho de João 5, e mostra tudo o que faz. E ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. A gente começa a se maravilhar. Ih, Jesus, eu orei para aquele enfermo, ele curou. Orei para aquela pessoa, meu Deus, deu tudo certo. Aquela pessoa que eu vi orando tanto por ela, ela aceitou Jesus ontem. É um milagre, é uma obra maravilhosa que Deus colocou em nossas mãos e nós estamos conseguindo dar conta disso, né? É isso que eu entendi aqui. Viu? Tudo que faz, ó, o pai ama ao filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas. Né? Vou ver mais aqui, quer ver? Pois assim como o pai ressuscita os mortos, versículo 21, João 5, 21, voltou novamente a falar dos mortos. Assim como o pai ressuscita os mortos, assim como o pai traz a vida de novo daquele que já não era mais, daquele que estava perambulando, destruído, derrubado. Assim como esse pai consegue trazer tudo de volta. Eu leio assim e assim entendo. Pois assim como o pai ressuscita os mortos, Evangelho de João 5, 21, e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer. Então você tem que querer, porque eles estão falando de filho. Ele vai dizer que ninguém veio ao Pai senão através dele. E a gente começa a buscar conselhos em outras pessoas, onde eu falei que ele não dá honra a homens. Muitas das vezes você até crê nessa escritura, você está dando honra ao que foi escrito, mas não está dando honra ao efeito que tem a escritura. Não está dando honra àqueles a quem trouxeram a escritura até nós. E entendam o que eu quero dizer. Ó, também o pai, versículo 22, o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo, para que todos honrem o filho como honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Ao você ler essa palavra, você vê que ela tem vida. Que ela não foi feita simplesmente por mãos de homem. Que essa palavra traz para você algo vivo. Para você crer mais nele, confiar mais nele. E começar a esquecer do problema que se levantou contra a tua vida. Escute mais aqui. Versículo 24 está dizendo: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele está dizendo que quem ouve a minha palavra e crê no Deus Todo-Poderoso, meu Pai, que me enviou, ele está dizendo que tem que haver uma comunhão comigo, meu Pai e o meu Espírito Santo. Tem que haver um entendimento. Eu entendo assim. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por isso que ele está dizendo que até os mortos vão dar a ouvir o que está sendo dito. Mas eu, apanhando todo esse ensinamento, eu cheguei a uma conclusão seguinte: só que quando for você morto, você vai ficar sabendo de coisas que você não pode fazer mais nada, porque está morto. É melhor em vida você pegar isso aqui e colocar em prática. Porque quando você estiver morto, você não vai poder sair daí para evangelizar ninguém. Como diz aquele homem que está lá, morto, foi colocado no Hades, e aquele outro que foi ganho uma entrada triunfal da parte de Deus, né? E aí um está dizendo: peça que Lázaro molhe as pontas dos dedos, e não adianta mais. O Abraão vai ter uma resposta para ele, agora não dá mais. Porque quem morre, que vai para aí, não pode atravessar para cá. Ou então, quer dizer, quando for, você vai poder ouvir quando for morto, mas não vai poder colocar tudo em prática.
Tem muita coisa gostosa que eu separei aqui para me estudar ontem. Deus me deu ontem, ali no culto. Aqui no versículo 25 está dizendo, é verdade vos digo. Eu li ainda agora, né? Eu não vou ler, a parte do morto. Então vamos ver aqui, falando ainda dos mortos, olha. Versículo 28, Evangelho de João 5:28. Não vos maravilhes disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Mas eu entendo o que ele está dizendo, eles ouvirão. Eles colocarão o arrependimento à frente, porque ninguém disse para eles enquanto estavam vivos. Enquanto estavam vivos, eles não utilizou dessa palavra praticando ela como devia. Agora está morto, não tem mais como atuar. Mas o Senhor está dizendo, mesmo para os mortos eu vou convencê-los que eu atuei até hoje. Isso eu entendi, olha só. Ele está dizendo que os que fizeram o bem, ou seja, não é o que estão fazendo o bem. O que fizeram, então, estão mortos. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Vai haver uns que mesmo morto vai ganhar a oportunidade da ressurreição da vida. Mas não vai ganhar toda a oportunidade de praticar essa coisa linda que Deus te deu. Olha, ele está dizendo, não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Começa o Senhor Jesus dizendo, versículo 30. Agora aqui, essa parte. Como ouço, assim julgo. Por quê? Porque Jesus é vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. Então, como ouço, assim julgo. E é o que ele diz para mim, diz para você. E quando você está ouvindo, julgue o que você está ouvindo. Coloque em prática, trabalhe em cima disso. Porque você está vivo. Ainda dá tempo de lutar contra isso que se levanta contra a tua vida. Agora vem só aqui. Ele vai falar do que eu falei ainda agora. Versículo 30 ainda. Não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. Meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim, versículo 31, de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ele tem que trazer um testemunho, entendeu? Que envolva outra pessoa, que é o Pai, por exemplo. Se eu trago um testemunho, eu envolvo você. Eu envolvo aos meus irmãos, aqueles que vivem comigo dessa novidade que Deus me fala. E escute mais aqui. Há outro, versículo 32, que testifica de mim. Sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Aí começa o Senhor falando da honra, que ele não dá homem algum. Vamos continuar. Vós mandaste a João e ele deu testemunho da vida. Viu? Eu, porém, não recebo testemunho de homens. Mas digo isso para que vos salveis. Quando ele fala ele era, eu entendo que ele está falando do evangelista João aqui, vamos ver. Ele era a candeia que ardia e alumiava. E vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Ou seja, ele tinha o entendimento e falava para todos nós. E nós acreditávamos nele. Mas no batismo de João não servia para nós. Nós tínhamos que pegar o batismo do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Então muitos não são batizados pelo Espírito Santo. E surge tudo isso que falta no ser humano para trazer um conserto mútuo para dentro de casa. Olha só aqui. Aí o versículo 36 ele está dizendo, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, essas mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. Então ele continua crendo em cada ato, cada ação, cada gesto, cada movimentação da vida dele para ganhar uma alma dessa.
ele diz que ele vive sobre isso. Cada coisa que eu faço é prol da evangelização, dos cuidados, como eu já falei da igreja, cada caminhada, cada jornada que eu dou, eu ganho vida sobre isso. Mas se eu dou desprezo disso e olho para trás, volto a morrer de novo. E não vou ressuscitar de novo. Deus, o Senhor, morreu uma vez e se matarem de novo, ele não ressuscita de novo, não. Então, por isso que não vão conseguir matá-lo mais, né? Ó, vou continuar aqui. E o Pai que me enviou, este mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a voz dele, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Colocamos um grande empecilho na frente para a gente não crer no Senhor, para a gente duvidar do que está sendo falado. Então nós temos que ter esses cuidados. Aleluia. Quem mais aqui? Onde ele vai falar da honra. Versículo 38. A sua palavra não permanece em vós, porque naquele, né? Eu acabei de ler. Examinai as Escrituras. Fazendo isso que eu estou fazendo, né? Examinai. Porque vós cuidais ter nela vida eterna. É isso que eu disse para você ainda agora. Se eu pego essa Escritura e confio apenas no que está sendo dito, é vacilo meu, erro meu. Porque eu tenho que viver o efeito do que ela está dizendo. Eu tenho que viver o efeito. Eu tenho que me preocupar com isso. Porque Jesus, que deixou essa palavra para nós, ele tem vida abundante para nós. Nós vamos aqui. Ele está falando para examinar a Escritura. Porque a gente cuida até dela a vida eterna. Ele está dizendo, examine a Escritura, que não é só vida eterna que ele está te dando. Ele está te dando muito mais que isso. Aí você pensa, poxa, mas vida eterna já não é tudo que eu quero? Ainda tem muito mais. Olha só aqui. É elas, ó, a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então as Escrituras estão testificando do Senhor. Do Senhor que morreu, voltou vivo. Para a gente entender. Aqui, ó, 40. Não quereis vir a mim, e não quereis vir a mim para terdes vida. Esses homens ao qual estão cercando Jesus aqui, eles não querem ter a vida que Jesus tem para dar. Eu não recebo glória dos homens, é por aqui. Você não vai para a igreja para fazer a vontade da pastora, do pastor, da irmã do círculo de oração. Não, você vai porque sabe que tem Jesus neles. Você não lê a Bíblia porque você gosta do que diz na Bíblia. Não, você sabe que tem vida, que a Bíblia tem vida. E você começa a lê-la e querer mastigá-la, engoli-la, matar tua fome, matar tua sede, né? Vai lembrar da mulher que está diante do poço e o Senhor Jesus ao seu lado. Ela podia dar atenção naquele homem ali, mas ela era incrédula. Então o Senhor Jesus começa a mexer com ela e pede água para beber. Aquela mulher tinha uma adoração de vários deuses, por exemplo, mas no seu tempo choroso, no seu tempo de aflição, ela corria para dentro do seu quarto e chorava, e um só dava atenção a ela, qual ela não sabia, aquele que estava diante do poço. Porque quando ele pergunta, vai em casa, busca teu marido, vem cá, ela diz, eu não tenho marido. Ele diz, verdadeiramente não tem marido, porque já tiveste 5, e esse que tu tem. Ele está dizendo, esse que você se encontra com ele todo dia no quarto para chorar, ele está dizendo, sou eu que estou aqui do lado. Sou eu que estou aqui para falar contigo. Ela dava atenção às ordenanças do pai ou da mãe por causa da doutrina que ela recebia em outras denominações.
Mas a denominação que interessa a ela é o que Jesus está ali aplicando para ela. Jesus está falando para ela e ela está dizendo, vocês dizem que o lugar de adorar, entendeu? Aí entra nesse, vai lá em Evangelho de João 4, eu não vou puxar muito nesse assunto. Então ele está dizendo que não recebe glória dos homens. Versículo 42. Bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. O Senhor está ali tendo tempo com eles. Mas está vendo que não vai ter muito fruto das suas conversas. 44 está dizendo, João 5,44. Quando podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus. Como pode você se firmar nesse propósito de adorar a Deus se quando você vai para a igreja é só para fazer a vontade daquele que lhe convidou? Daquela que está te dizendo que ela é bacana, que essa pessoa é humilde. Não, eu estou lá por causa da fulana, estou lá por causa do Bertão. Está perdendo seu tempo, você está adorando Deus enganado. O Deus que tem para você é um Deus que está lhe ensinando. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, a um que vos acusa. Aí ele aponta Moisés. Como Moisés acusa? Porque Moisés é homem. Moisés não é o Senhor prometido naquela época. Moisés tinha as escrituras. Então eles envolvem aqui no assunto deles Moisés, Abraão e tudo, mas eles mesmos não davam atenção a Abraão. Então agora eles estão com uma oportunidade de conhecer o Senhor. E o Senhor está dizendo, quem está acusando vocês é o próprio Moisés. Que vocês não dão atenção ao que está sendo dito na Escritura. Viu? Moisés é que vos esperais. Está sendo esperado em Moisés. Não, mas lá na leitura, tal. Eu li lá o Salmo, eu li lá o... Não, mas é Jesus, cara. É Jesus o importante. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim também. Por quê? Porque Moisés escreveu sobre mim. Ele está dizendo aqui. De mim escreveu ele, versículo 46. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, forte aqui. 32 minutos de conversa, só Jesus na causa. E eu vou ter que transformar em vídeo isso aqui. Se você quiser aprender mais com o Senhor, pare um pouco e pegue essa dica. Que Jesus te abençoe e te guarde. Jesus te dê a paz.